A paz do Senhor, irmãos. O tema do vídeo de hoje é o tripé de um ministério de louvor. E quando nós olhamos para um tripé, e nós vemos que ele fica em pé porque tem 3 pés que o mantém ali firme. E um suporte onde você confia de colocar seu celular, sua câmera, e o sustenta ali. Agora mesmo tem um tripé na minha frente segurando o celular. E eu quero usar essa figura do tripé para trazer 3 coisas que são a base de sustentação de um ministério de louvor. Não apenas de um ministério de louvor, mas de todo o ministério, mas de todo ministério, todo serviço que você faz no corpo de Cristo. Tudo que você desempenha na casa do Senhor, na igreja. Todo ministério ele tem 3 bases de sustentação, assim como de um tripé. E é impossível o tripé ficar de pé sem um dos pés. Então ele tem 3 pés que o sustentam e é uma estrutura confiável e sustentável. Ele foi desenvolvido para sustentar algo em cima. Ele é um suporte. O equilíbrio do tripé está na unidade de 3 partes que o sustentam. 3 partes iguais que o sustentam. E eu quero falar sobre a união dessas 3 coisas. Os pés do tripé, eles são do mesmo tamanho. Os 3 pontos que nós vamos falar nesse vídeo precisam ser desenvolvidos de forma igual. Então, eu vou falar de 3 pontos, 3 características do ministério de louvor, que é o nosso caso. 3 suportes, 3 pés, 3 hastes que o sustentam, para ele ficar de pé. E eu quero falar de 3 relacionamentos. Entre eu e Deus, que é o primeiro pé. Eu e Deus é a primeira área porque é através dela que tudo se inicia. Então, a primeira ponta do tripé é eu e Deus, que eu preciso desenvolver. E essa área, como que eu desenvolvo? No meu ministério, no ministério de louvor. Com a minha vida espiritual, com o relacionamento com Deus, com a leitura da palavra, com o louvar no lugar secreto, com usar a minha voz, a voz que eu uso diante da igreja, no lugar secreto apenas para o Senhor. Usar o meu instrumento que eu uso diante de toda a igreja, no meu lugar secreto, diante do Senhor. Oferecer a Ele como oferta o louvor. Jejuar, matar a minha carne, oferecer sacrifícios a Deus. E saber, ter a consciência de que antes de qualquer coisa eu sou filho. Antes de qualquer dom e talento que eu vá desenvolver para o Senhor, eu preciso ter minha identidade de filho bem desenvolvida. Eu preciso ter um relacionamento de filho com o Senhor. Antes de cantar, antes de ministrar, ter um relacionamento de filho é o que o Senhor quer de mim. Não apenas os desenvolver talentos para Ele. Servir a igreja com talentos, com o que o Senhor me entregou, com o que o Senhor me presenteou, com esse talento que Ele confiou nas minhas mãos. Mas ter a identidade de filho, em primeiro lugar, primeira ponta do tripé, o primeiro pé, é eu e Deus. Um relacionamento que é a base para que os outros sejam bem-sucedidos. A segunda parte das 3 coisas que são a base de um ministério é eu e a música. No caso do ministério de louvor, eu e a música. Essa é a parte da mão na massa, a mão na massa do ministério. O ministério ele não é desenvolvido apenas com a espiritualidade, né? Com a busca. É a parte mais importante, ter comunhão com Deus. Mas a mão na massa, a excelência, a dedicação precisa estar de igual forma sendo buscada. O que entra no eu e a música? O ensaio, ensaiar, cifrar, aquecer voz. Muitas vezes nós não damos a devida importância em aquecer as nossas vozes, que é um instrumento que o Senhor nos deu. Escolher efeitos no pedal de uma guitarra parece ser uma coisa simples, mas eu preciso fazer com excelência, a mão na massa. É o eu e a música que precisa ser bem desenvolvido. Um efeito que eu escolho no teclado é o eu e a música que tem que ser desenvolvido, bem desenvolvido. Entra na questão da excelência. O ensaio do Ministério de Dança é o eu e a música que precisa ser muito bem desenvolvido. A divisão de vozes,
que quando soa bem um cântico para a igreja, e o eu e a música está bem desenvolvido, aqui o eu e Deus, né, é uma ferramenta para que o Senhor, um cântico bem ensaiado, um cântico bonito, é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para tocar no coração das pessoas. Eu não posso colocar na conta do espiritual aquilo que é da técnica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não posso colocar na conta do eu e Deus o que é eu e a música. Se algo não vai bem durante a ministração, 80% das vezes, eu não digo 100% das vezes, porque nós enfrentamos batalha espiritual. Nós enfrentamos um momento de guerra espiritual quando nós estamos ministrando. Mas 80% das vezes em que erramos, em que uma música sai incorreta, não é porque a obra do inimigo, né? Como muitas vezes nós dizemos, mas é porque aquilo não foi ensaiado como deveria. Eu não tive a dedicação que eu deveria ter. Então eu não posso pôr na conta do eu e Deus quando eu e a música não tá bem. Não é tudo de erro que acontece, de despreparo que acontece, que é obra do inimigo, mas muitas vezes é porque eu não me dediquei o suficiente para estar ali ministrando. O terceiro ponto, ou a terceira parte, o terceiro pé desse tripé, para o ministério de louvor ficar de pé, é eu e o outro. Eu e Deus, eu e a música, e eu e o outro tem que estar igualmente bem desenvolvido, igualmente amadurecido. São os relacionamentos dentro da equipe, a comunhão, as questões que precisam ser bem resolvidas. Nós não podemos subir para ministrar, subir no altar para ministrar, se as questões no nosso meio não estiverem bem resolvidas. Isso em qualquer departamento da igreja. Os relacionamentos têm que ser saudáveis, as questões têm que ser bem resolvidas. O amor tem que prevalecer entre os irmãos, entre a equipe, entre os servos do Senhor. Por quê? Porque os relacionamentos eles são extremamente importantes para o crescimento da igreja. A comunidade ela tem que ser saudável. Os relacionamentos têm que ser importantes para o crescimento de um ministério, para o crescimento de uma equipe. Eu e Deus, eu e a música, eu e o outro, são as três pontas que têm que ser do mesmo tamanho, bem desenvolvidos, para que seja um ministério saudável. Eu falo que são os 3 Cs. Caráter, competência e comunhão. Isso englobando todos os ministérios da igreja. A base são os 3 Cs. Caráter, eu preciso ter. Competência para fazer e comunhão com os irmãos. Sem essa base, sem esse tripé para que o ministério seja sustentado, chega um momento que eu vou fazer com fadiga. Chega um momento que vai ficar pesado. Porque é o Senhor, né, quem nos dá a graça, a força, para estar desenvolvendo e edificando o corpo de Cristo com os talentos que Ele nos entregou. E é quando o caráter, a comunhão e a competência estão bem que nós vamos alcançando a maturidade espiritual. Que nós sabemos que essas 3 coisas nos levam a uma maturidade espiritual. Quando não é tudo que me desestabiliza, quando não é tudo que quer me fazer desistir, quando eu busco um crescimento espiritual com aquela situação que eu estou passando, quando eu busco nos pés do Senhor, né, quando eu estou debaixo das asas do Senhor, quando eu estou no esconderijo do Altíssimo. Há alguns domingos atrás, o pastor João Marcos trouxe uma palavra sobre o Salmo 91 e me marcou muito uma pergunta que ele fez: se eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu estou escondida no esconderijo do Altíssimo, eu estou morando no esconderijo do Altíssimo. É quando eu compreendo que eu dependo do Senhor. Quando Ele é minha morada, quando Ele é meu porto seguro. E o crescimento espiritual deve ser alvo de todo cristão. A gente não pode estagnar. A estagnação, ela nos leva à derrota. Quando achamos que estamos bons, que isso aqui tá bom, desse jeito tá bom, nos leva à derrota. O crescimento espiritual ele tem que ser o alvo de todo cristão, independente de qual cargo ou função que exerça na igreja local. Independente de qual cargo, independente de qual função, o crescimento espiritual ele tem que ser o nosso alvo, a nossa busca. O conhecer a Deus, o nos alimentar do Senhor. A igreja hoje ela sofre de falta de apetite espiritual.
Nós vemos isso pelos cultos de orações, os cultos que nós nos reunimos para orar. A falta de apetite espiritual coloca qualquer coisa na frente de eu estar reunido em oração. Não é prioridade da minha vida estar ali reunido com a igreja orando. Tirar 1 hora do meu dia para estar ali. A falta de apetite espiritual leva a igreja, leva o ministério ou os ministérios à inanição. É quando meu corpo vai ficando fraco, né? O meu espírito, no caso, deixa de ser alimentado, vai ficando fraco. Então, nós precisamos conhecer a Deus. E como conhecer alguém tão grande como Deus? Um pouco de cada vez. Conhecer a Deus é um processo, conhecer a Deus é uma caminhada. É por esse motivo que Ele tem prazer em se relacionar conosco, em se revelar a nós. Porque conhecer a Ele é uma caminhada, é tomar a atitude de dar um passo a cada dia. Em Tiago 4,8 diz: achegai-vos a Deus e Ele acolherá todos vós, ou Ele se achegará a vós. É um passo a cada dia. Achegai-vos a Deus, busque a Deus e Ele achegará a vós, Ele acolherá todos vós. Aproximar-se de Deus quer dizer dar o primeiro passo hoje ao encontro dEle. Cada dia dar um passo, cada dia buscar mais o Senhor. É estar insatisfeito com a nossa condição atual e buscar conhecer mais através da palavra. Não há outra forma de conhecer a Deus a não ser pela palavra dele, a não ser pela palavra que ele nos deixou, a não ser o tempo que meditamos na palavra dele, que é fiel. Através da oração e pedir a Deus que queremos conhecê-lo. Pedir: Deus, quero te conhecer. Senhor, quero te conhecer. Como eu faço para conhecer o Senhor? Como eu posso conhecer o Senhor? Nós achamos que gastar 15 minutos do nosso dia é o suficiente. Eu levanto mais cedo, eu tiro 15 minutos ali, eu leio uma palavra, eu faço uma oração e acho que aquilo ali já é o suficiente para eu conhecer a Deus. E esquecê-lo pelas 23 horas e 45 minutos do restante do dia. A cada passo que nós dermos durante o nosso dia, nós temos que estarmos conectados ao Senhor. Nós temos que estarmos com o nosso pensamento no Senhor. Nós temos que estar em espírito de oração. Tudo que nós fazemos, fazer como se fosse para o Senhor, com excelência. Manter o foco nele, falar com ele o dia todo, incluindo Deus em tudo que nós fizermos. Nós podemos incluir Deus em tudo que nós fizemos. Nós podemos incluir Deus no nosso trabalho, em tudo que nós fizemos. Nós podemos estar em espírito de oração, não esquecer dele. Ou não é só 15 minutos de manhã quando eu acordo, faço a minha oração, ou antes de deitar agradeço a Deus ali pelo dia e deito e durmo. E todo aquele intervalo do meu dia, eu esqueci do Senhor. E ali falei coisas que não agradam a Deus, fiz coisas que não agradam a Deus. Deus, ele nos quer 24 horas por dia. Deus, ele quer esse relacionar. Ele quer que a gente chame ele para o nosso dia, chame ele para os nossos afazeres. Para adorá-lo melhor, é preciso conhecê-lo melhor. Nós só adoramos a Deus melhor, né? Cada dia mais íntimos, se nós o conhecermos. Deus só nos revela dele se nós tivermos interesse em conhecê-lo. Uma boa forma é meditar em seus atributos. Quando nós começamos a meditar nos atributos de Deus, em quem ele é, no seu caráter, na sua forma de pensar, nós temos mais facilidade de adorar. Porque nós começamos a ser íntimos de Deus, a ser íntimo, conhecer o caráter dele. Quando nós meditamos em sua fidelidade, em sua paciência, quando nós oramos e meditamos em sua sabedoria, na onipresença, quando nós começamos a meditar que Deus, ele está em todos os lugares, ele está comigo, ele está com você. Quando nós meditamos nessas coisas, nesses atributos, na paternidade de Deus, na dignidade de Deus, Deus, ele é moralmente perfeito. E quando nós meditamos nisso, nós oramos em cima dos atributos dele, louvando, adorando, nós ficamos mais íntimos dele, na sua justiça. Um atributo é uma verdade sobre Deus que nós temos que declarar. Uma verdade sobre ele, uma parte do caráter dele. E quando nós buscamos meditar nisso e declarar isso,
e louvar a Deus no decorrer do nosso dia com os atributos dele, é um bom começo para conhecê-lo melhor. É um bom começo para chamá-lo, para se revelar a nós. Dizer ao Espírito Santo que nós queremos que ele nos revele mais de Deus. O salmista diz: provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai. Quando nós provamos algo, quando nós vemos algo e sentimos vontade de provar aquele algo, é porque nós já ouvimos, já o desejamos. O princípio de provai e veja que Deus é bom é o resumo de todas as coisas. É o resumo disso daqui que eu quero dizer. Provar e veja que o Senhor é bom. O provar te leva a saborear. O provar te leva a conhecer. O provar te leva a ingerir. O provar te leva a digerir. Te leva a saborear, que te leva a ingerir, que te leva a digerir. Chega um ponto em que, se alimentando de Deus, você se encontra em um relacionamento profundo com Ele. Tem um personagem bíblico, ele se chama Cornélio. E eu gosto muito de meditar na história dele. Fica em Atos 10. A história de Cornélio me chama atenção. Cornélio era um homem, começa dizendo Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, a história de Cornélio, ela se enquadra nesse lugar secreto. Cornélio, ele buscava a Deus. Ele era um centurião, ele era um capitão do exército, dizemos assim, que comandava 100 soldados. E ele era um homem que dava esmolas, ele orava, ele tinha temor de Deus, ele falava de Deus para sua família, porque fala que a família de Cornélio também era uma família devota, temente, quando nós lemos todo o capítulo 10. E Cornélio, mesmo sendo um gentio, ele não era judeu, mesmo sendo um gentio, ele chamou a atenção do Senhor. Ele chamou a atenção de Deus. Eu imagino que Deus, olhando o coração dele, via aquela fome que ele tinha por Deus e o lugar secreto preservado que Cornélio tinha, e Deus decidiu se revelar a ele. O primeiro gentio que recebeu o Espírito Santo foi Cornélio. E Deus, ele mandou um anjo que se revelou a Cornélio e mandou buscar Pedro, que estava na casa do Simão curtidor. E o lindo dessa história é ver como Deus movimentou uma situação. Deus visitou Cornélio, um gentio, ele mandou buscar Pedro para falar de Jesus para Cornélio, e Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Como Deus, ele nos vê no nosso lugar secreto. Como ele movimenta as coisas ao nosso redor para que nós o conheçamos. Cornélio não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus ainda. E Pedro, Deus foi lá buscar Pedro, mandou 3 homens buscar Pedro para falar de Jesus para Cornélio, para que ele fosse salvo. Como o lugar secreto. Cornélio poderia ser qualquer um de nós, poderia ser um trabalhador, poderia ser um agricultor, poderia ser uma faxineira, poderia ser qualquer trabalhador anônimo. Mas no lugar secreto Deus te vê. No lugar secreto Deus me vê, ele nos vê. E ele viu Cornélio, um homem que não era judeu. E Deus decidiu que ele fosse o primeiro gentio a ser batizado com o Espírito Santo. E quando nós continuamos a ler a história, nós vemos que Cornélio, ele era um homem devoto,
que tinha o compromisso de entrar no lugar secreto para orar. Sua piedade é descrita em 4 partes. Ele dava esmola regularmente aos pobres, ele tinha um estilo de vida santo, jejuava e orava. Só que por isso ele seria salvo? Não. Ele era piedoso, mas ele não era salvo. Cornélio temia a Deus, mas ele não era salvo. Ele dava muitas esmolas, mas ele não era salvo. Ele orava a Deus, mas ele não era salvo. Ele era um homem justo, mas ele não era salvo. Ele era devoto, mas ele não era salvo. Se ele não reconhecesse Jesus, se ele não quisesse conhecer esse Jesus, que morreu numa cruz, que nos salvou, ele não seria salvo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: se você errar Jesus e ainda assim acertar as outras coisas, você errou tudo. Então nós podemos dar esmolas, que sim, é uma evidência do cristão socorrer os necessitados. Mas é uma evidência daquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Não é aquele que usa as esmolas para ser salvo. Então Cornélio, ele era um bom religioso. Mas se ele não confessasse Jesus como seu salvador, ele não seria salvo. E ali ele recebeu o Espírito Santo. E depois que Deus fala com Pedro, que mostra os animais que Pedro poderia matar e comer, né? Que Deus vai falando que ele purificou, se ele purificou o que era impuro, qual era o impedimento, né? Quando, lá no versículo 28 do capítulo 10, e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio. Quando Pedro vai para a casa de Cornélio, e ele começa a explicar, eu imagino que a cabeça de Pedro como estava. Deus estava desestruturando Pedro da religiosidade, tirando ele da religiosidade e dizendo que ele abriu um caminho, né? Abriu um caminho para os gentios. E Pedro começa a dizer, quando Pedro chega na casa de Cornélio, versículo 28, lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E Pedro faz essa pergunta. Então ele não sabia por que ele deveria estar ali na casa de Cornélio. Cornélio era um gentio. E aí ele pergunta: posso saber por que vocês me mandaram buscar? E Cornélio começou a dizer: porque um anjo apareceu a mim e disse para eu mandar 3 homens mandar buscar você. Assim mandei buscar-te imediatamente, versículo 33. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. E aqui Cornélio abre o coração da sua família, abre as portas da sua casa para o Evangelho. E Pedro começou a pregar sobre Jesus. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E aquele homem foi batizado com o Espírito Santo, foi visitado, e nós vemos aqui as 3 pontas do tripé. Eu e Deus, eu e o meu ministério, eu e o que eu tenho que fazer na prática, colocar a mão na massa, e eu e os outros. A comunhão, o caráter e a capacidade, sendo aqui desenvolvidos no capítulo 10 de Atos. E para terminar esse vídeo, eu quero ler os versículos 44, 45, 46 e 47, que diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Essa é a palavra do Senhor para nós, nesse sábado. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas.
Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.